Sabe quando conter um vaiamento perigoso já não basta? Pois é, em toda resposta à emergência chega um momento crítico, aquele em que a equipe precisa decidir se vai ou não avançar direto para a fonte do problema. É a hora de mudar da defesa para o ataque, e é exatamente aí que os riscos e, claro, as recompensas disparam. Ok, vamos mergulhar nisso. Basicamente, toda operação começa com essa escolha. De um lado, a gente tem a estratégia defensiva, que é, tipo, tentar minimizar o estrago à distância. Do outro, a ofensiva, que é ir direto na jugular, sabe? Eliminar a ameaça na fonte. Enquanto a defesa lida com os sintomas, a ofensiva vai atrás da cura. É uma abordagem de altíssimo risco, sem dúvida, mas com o potencial de acabar com o problema de uma vez por todas. Mas o que são exatamente essas técnicas ofensivas? Bom, são as ações que colocam a equipe em contato direto com a origem do vazamento. Ou seja, em vez de só construir uma barreira para conter um derramamento, a equipe vai lá na cara do perigo para, literalmente, consertar o tanque que está vazando. Isso coloca todo mundo bem no coração do perigo. É uma escalada gigantesca que exige um nível de planejamento e controle muito, muito maior. Então, vamos abrir essa caixa de ferramentas para riscos químicos e ver o que tem dentro. Quando o perigo é químico, as técnicas costumam ser bem mais diretas, mais mecânicas, por assim dizer. Aqui está o arsenal principal. Primeiro, o tamponamento. É a ação mais direta, né? É ir lá e vedar a ruptura, quase como uma cirurgia de emergência no container. Depois, o fechamento de válvulas, que é o cenário ideal, a opção mais limpa e segura, se a válvula estiver acessível, claro. Já o transbordo é uma verdadeira corrida contra o tempo para mover o produto para um lugar seguro antes que tudo vá pelos ares. E por fim, a inertização, que é uma tática quase científica, onde se muda a atmosfera do local para eliminar o risco de um incêndio ou uma explosão. O interessante de ver isso em passos é que a gente percebe que não se trata de força bruta. É tudo sobre precisão, encontrar o ponto exato, escolher a ferramenta perfeita para aquilo e aplicar com técnica. Mas como é que essa abordagem tão metódica muda quando o perigo é invisível, ou pior, quando ele está vivo? E se o vazamento não for de um produto químico que dá para ver e conter? E se o inimigo for microscópico e capaz de se multiplicar? Ou uma força invisível que simplesmente irradia perigo? Bem, é aqui que as regras do jogo mudam e mudam drasticamente. A proximidade vira um desafio completamente diferente. Com riscos biológicos, o inimigo está vivo. A abordagem muda da de um engenheiro para de um médico tratando uma infecção. O foco não é mais consertar a estrutura, e sim neutralizar o organismo e impedir que ele se espalhe. Descontaminação e isolamento se tornam as principais armas ofensivas. E com a radiação, a gente encara um perigo invisível e implacável. Aqui, o mantra é um só: tempo, distância e blindagem. Cada segundo de exposição conta, cada metro de distância é uma proteção e cada barreira de chumbo ou concreto é uma salvação. A ofensiva aqui não é atacar a fonte, mas sim blindá-la, isolá-la do mundo. Essa tabela resume bem essa mudança de estratégia. Para químicos, o objetivo é a intervenção direta. Para biológicos, a contenção da propagação. E para radiológicos, o isolamento da fonte. Conforme o risco se torna mais complexo e invisível, a ação direta vai se tornando cada vez mais limitada. Fica claro que não existe uma solução única para tudo. A adaptação é a chave da sobrevivência. Mas, de que adianta ter o melhor equipamento do mundo se a decisão de usar for errada? Isso nos leva ao elemento mais crítico e imprevisível de todos, o fator humano, o julgamento sobre uma pressão absurda. Essa não é só uma pergunta. É a linha finíssima que separa o sucesso da tragédia. A resposta que o comandante dá para essa pergunta define o destino da equipe. E ela tem que ser baseada numa avaliação fria, calculada, do cenário. Pensa num piloto passando por um checklist antes de decolar. É exatamente esse o nível de disciplina fria e metódica que se precisa aqui. Cada item dessa lista não é uma sugestão, é uma trava de segurança crítica. Um único não pode e deve ser o suficiente para abortar a missão. E aqui está um dos maiores erros: agir sem ter conhecimento completo do produto. É como entrar numa luta de olhos vendados. Sem entender o adversário, a derrota é quase certa. Isso pode transformar um probleminha contido numa catástrofe incontrolável. Conhecimento sempre vem antes da ação. Outro erro fatal. É fácil focar na cobra. Mas e se o chão debaixo dos pés estiver prestes a desabar? O perigo nem sempre é o mais óbvio. Ignorar a instabilidade estrutural de um ambiente é um erro que raramente dá uma segunda chance. E este é um princípio fundamental.
Reconhecer os próprios limites, os limites da equipe e chamar especialistas não é sinal de fraqueza, é o auge da liderança. Porque a verdadeira liderança não é ter todas as respostas, mas sim garantir que as pessoas certas estejam lá para encontrá-las. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nesses cenários de altíssima pressão, onde a bravura é esperada, talvez o ato de maior coragem não seja avançar sem pensar, mas sim a prudência de avaliar, de esperar e de tomar a decisão que garante que no fim do dia, todo mundo volte para casa em segurança.